Olá, Leandro. Ellen, tudo bem? Boa tarde. Muito bem-vindos a essa live. Me fala uma coisinha, como que tá meu som aí, minha imagem para vocês? Se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo? Tudo bem, Leandro? Que bom tê-lo aqui na minha live hoje. É um prazer muito grande. Você tá me ouvindo bem? Ok, então. Tá aparecendo o título da live aí pra você? Porque eu coloquei antes de iniciar, tava até mexendo em umas configurações aqui e eu não sei se o título se entrou. Vou tentar mexer aqui de novo. Ah, então tá bom. Você veio aprender sobre ansiedade, Leandro? Eu vou aguardando então mais uns minutinhos para ver se entra mais pessoas para a gente poder iniciar. Ah, não tá mais. Deixa eu ver se eu consigo fixar agora. Oi, Mariana, seja bem-vinda. Vamos então aprender mais sobre os gatilhos da ansiedade hoje. Ver se eu consigo fixar agora. Aí, agora sim. Muito bem. Oi, Mariana, saudade de você. Vamos hoje focar então nessa questão da ansiedade, vamos aprender um pouquinho mais, né? Estava aparecendo gatilhos mentais da ansiedade. É isso mesmo, Leandro, é o tema de hoje. Fernande, Andréia, muito bem, vamos iniciar então a live de hoje. Eu gostaria então de agradecer já a presença de vocês aqui hoje pra gente falar, eu escrevi errado, gatilhos mentais da ansiedade. Obrigado, Leandro, você é muito querido. Vamos marcar nossa live em breve, né? E aí a gente combina então o dia pra isso. Vamos lá. Apareceu eu ainda não sei muito mexer nessas coisas aqui do ao vivo. Vamos então iniciar. O que eu gostaria, né? Fazer um pedido então inicial aí para vocês, de compartilhar então essa live com outras pessoas, né? Aqui no campo embaixo tem um aviãozinho, né? Que você consegue então compartilhar essa live. Para quem você acha que tem dificuldade de lidar com essas questões relacionadas à ansiedade, como é que a ansiedade surge, se realmente ela surge do nada. Então pensa numa pessoa que sofre também com ansiedade e compartilha essa live com ela, né? É um conteúdo gratuito que eu venho aqui dar para vocês e que pode realmente auxiliar muitas pessoas. Oi, Ingrid, seja bem-vindos. Vamos lá, vamos então iniciar. Primeiramente, então, né, gostaria então aí de me apresentar, né, eu sou Francine, eu sou psicóloga, atendo no consultório há 10 anos e hoje venho fazendo então um trabalho bem direcionado para transtornos de ansiedade aqui nas redes sociais, como vocês têm vindo. E eu tô numa semana aí de desafio, né, eu intensifiquei as postagens, então eu postava 3 vezes na semana e agora eu tô postando 5 vezes. Tem as lives, né, então, que vão acontecer todas as terças-feiras, a 1h05, né, esse mês agora de setembro e uma parte do mês de outubro. É um desafio grande, né, pra mim. Agora há pouco mesmo eu estava ansiosa, almoçando, fiquei pensando bastante na live, eu ainda não tô muito acostumada a fazer isso. Mas é um desafio, né? E um desafio requer que a gente saia da comodidade, né? Da nossa zona de conforto. Por um tempo até fiquei comendo sem prestar atenção, depois senti um pouco de dor de estômago, e o quanto a gente não come focado, né? E assim, não sabe o quanto come, o quanto mastigou, e isso acaba de alguma forma fazendo mal. Gabriele, Cristóvão, sejam muito então bem-vindos aí à live. Primeira questão então que eu gostaria de colocar para vocês. Vocês se sentem ansiosos agora?
né? Coloque aí pra mim nos comentários se vocês se sentem ansiosos agora. E eu gostaria que vocês dessem uma nota para essa ansiedade. De 0 a 10, o quanto você se sente ansioso agora? 0, não me sinto ansioso. 10, me sinto muito ansioso. Coloque então pra mim aí qual que é o nível de ansiedade. Muitas pessoas estão voltando do almoço, às vezes é um momento mais tranquilo para algumas pessoas, pode ser que não sinta tantos sintomas de ansiedade, mas já é uma primeira percepção, né? A Andrea colocou que tá com 10, tá com muito ansiosa, né? Então a primeira situação é identificar o quanto você está ansioso. E como é que a gente percebe que tá ficando ansioso? Cada um tem algum tipo de sintoma, né? E muitas vezes o que causa ansiedade, Gabriele falou que 7, Mariana 5, são ansiedades então consideráveis, né? Eu tava com uma ansiedade 10 agora há pouco, ela já tá diminuindo. E é isso que vocês vão perceber. No final da live eu vou fazer esse exercício novamente, vocês vão poder observar, né, como é que a ansiedade de vocês está. Muitas vezes, então, a gente não percebe que a ansiedade, ela está ali iniciando, que você está iniciando os sintomas de ansiedade. Muitas vezes é o que eu ouço, a ansiedade parece que vem do nada, ela surge de repente, eu tô ali parado ou tô fazendo alguma coisa e de repente eu sinto os sintomas de ansiedade. Muitas vezes a gente não percebe o que causa a ansiedade. Então vamos começar aí, né? Eu chamei então essa live de gatilhos mentais da ansiedade. O que são gatilhos, né? Gatilhos então é algo que desencadeia. Gatilho é algo ali que surge como um ponto, como um alerta, né? E a partir daquele momento você pode então tá vivenciando os sintomas relacionados à ansiedade. Esses gatilhos, eles podem ser internos, então diz respeito a nossos pensamentos, a sensações fisiológicas, algum tipo de mal-estar, por exemplo, e também gatilhos externos. Acontece, por exemplo, advindo de uma situação, ouviu alguma coisa, viu alguma coisa. Então, como é que a gente aprende a identificar, né, esses gatilhos? Então, sempre que se perceber ansioso, é necessário que você pare ali 1 minuto, um tempo, para analisar o que veio exatamente antes dessa ansiedade. Então, é algo que precisa gravar. O que veio antes de me sentir ansioso? Foi um pensamento? Foi uma sensação fisiológica? Foi algo que eu vi na rua? Foi um pensamento? Foi algo que eu ouvi, por exemplo, em alguma situação? Então essa é a primeira situação que precisa ser identificada. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Coloquem aí para mim, por favor. Toda situação, então, de ansiedade tem antecedentes, tem o comportamento em si, né? E tem as consequências. A parte das consequências é que nós vamos lidar na live da semana que vem, tá? Que é como reagir a essas situações de ansiedade. O que você faz é muito importante. Então não é só identificar o antes, é saber também como é que você age depois. Coloque então, se vocês tiverem alguma sugestão para mim de situação, eu especifico aqui também que gatilho que pode desencadear uma situação de ansiedade. Então, por exemplo, Francine, comigo acontece de tal maneira, né? Eu tô indo pro trabalho ou eu tô indo para casa e eu começo a perceber sintomas de ansiedade. Então, eu vou contextualizar então aí uma situação. Tem pessoas que têm sintomas de ansiedade no trânsito. De repente estão ali dentro do carro ou dirigindo e começam a sentir os sintomas de ansiedade. É a famosa batedeira, o coração está acelerado, as mãos ficam trêmulas. É muito importante que você também identifique quais são seus sintomas de ansiedade.
qual que é o desconforto, né? E para isso você precisa ficar ali um tempo se observando, né? Se são pés e mãos trêmulos, se é a boca seca, se é o pensamento que fica muito agitado, né? Eu trouxe esse exemplo comigo sobre mim da live hoje, porque eu sei que eu fico pensando o tempo todo, né? Então eu não levei celular para ir almoçar, porque eu sabia que aquilo ia me prejudicar ainda mais. Só que eu mantive a minha rotina, né? Muitas vezes quando a gente tem ansiedade, a principal medida muitas vezes que a gente quer adotar é fuga ou esquiva, né? É evitar aquele estímulo que é aversivo. Então, por exemplo, tô indo então pro trabalho e tenho às vezes a primeira crise de ansiedade. Pode ter certeza que no outro dia, quando você fizer esse mesmo trajeto, você vai ter o mesmo medo de passar mal. E por quê? Né? Tem a ver com o caminho? Tem a ver com o carro? Não, não tem a ver. Tem a ver com você. Tem a ver com a forma como você se sente naquela dada situação. A Mariana colocou: voltar para casa da minha mãe às vezes me causa ansiedade por pegar estrada. Muitas vezes é isso. Então começa alguns tipos de pensamento. Eu tô sozinha. E se eu passar mal? Será que alguém vai me ajudar? Tem trânsito. E se o carro quebrar? E se o pneu furar? Se eu for à noite, nossa, mais perigoso ainda. Tô sozinha. Quem é que vai poder me ajudar? Eu ouço com muita frequência meus pacientes relatarem isso, né? Um medo grande de ficar sozinho em casa, um medo de fazer algumas coisas sozinho, como por exemplo, uma atividade que parece simples, que é ir ao médico, pode causar um tremendo desconforto de ficar sozinho. E muitas pessoas estão com uma dificuldade muito grande de ficarem sozinhas hoje em dia, né? Estão sempre ali atordoadas com muitas coisas assim para fazer, se mantém o tempo todo ocupado, que quando se dá ali conta que tá sozinho, que seja meia hora aguardando uma consulta, começa a sentir muitos sintomas de ansiedade, porque a mente tá sempre ali muito ativada, muitos pensamentos, muitas preocupações. Muitas vezes a gente ignora o que a gente está sentindo, e isso é um erro muito ruim, né? Deixa eu olhar aqui o que a Gabriele colocou. Quando tem apresentação de trabalho na faculdade, me traz muita ansiedade. Gabriele, essa situação está muito relacionada a um contexto de exposição, que é o mesmo que eu estou apresentando aqui diante de vocês. Eu estou falando aqui para uma câmera, né? E aí eu não sei o que é melhor, o que é pior. Se tivesse uma sala aqui cheia, né? Então tem 9 pessoas aqui. Se eu tivesse com 9 pessoas aqui, como é que seria? Muitas vezes a ansiedade nos leva a nos preparar para esses eventos. Só que aí tem um outro medo. E se eu errar? E se eu falar errado? E se eu gaguejar? E se eu esquecer, né? E tem coisas que não dá para ser adiadas, né? Então, Gabriela, você pode ter sintomas realmente de ansiedade diante dessa situação de exposição. Como é que a gente lida com isso, né? Se expondo de forma gradual e fazendo uma preparação antes, né? Uma preparação, um estudo, entender que a ansiedade vai aparecer sim nesses contextos. Não tem como a gente não sentir ansiedade, né? Se vocês acompanharem as próximas postagens, as próximas lives, exatamente esses tipos de conteúdo que eu vou trazer em outros momentos de forma mais profunda, né? Então, esses pensamentos, eles acabam ficando muito frequentes, um medo muito grande de passar mal, e um simples pensamento de que, e se eu passar mal, pode ser um gatilho para a crise de ansiedade. Saber que eu tenho uma apresentação semana que vem, tem muitas pessoas que não dormem, a partir do momento que sabem que tem um trabalho para entregar, ou que tem algo para apresentar no trabalho, né, na faculdade, começam a ter sintomas de ansiedade. Então ficam pensamentos constantes de preocupação, como se eu pudesse dar conta de controlar tudo que vai acontecer naquele evento, né? Como se eu quisesse zerar todas as possibilidades de dar errado. E a gente tenta na maioria das vezes, mas nem sempre a gente consegue. A gente conta com um aparato de situações. Por exemplo, hoje, o que eu conto aqui para estar aqui com vocês?
que meu celular esteja carregado, que meu fone esteja funcionando, que tenha energia porque eu preciso de uma luz, que tenha internet para eu estar aqui com vocês. Dá para controlar tudo isso antes? Não dá. A gente tenta ao máximo, né? Fazer com que tudo corra bem. Só que nem sempre, né? A gente depende de outros fatores para que algumas coisas aconteçam, né? Então, muitas vezes, saber exatamente o que veio antes da sua ansiedade é o primeiro fator. E por que isso é importante? Para que você consiga identificar o que está causando. Uma vez que eu sei que, diante então de situações de apresentação na faculdade, eu fico ansiosa, eu passo a me preparar melhor por elas. Só que sempre tem uma primeira vez que a gente passa pela situação sem estar devidamente preparado e tem um monte de sintomas de ansiedade. Aquilo causa medo, muitas pessoas têm sintomas gastrointestinais, muitas pessoas às vezes nem conseguem de fato fazer a apresentação, porque às vezes tem dor de barriga, tem pessoas que têm insônia, e uma pessoa que não dorme bem numa noite aí que antecede uma apresentação não tem concentração, né, para fazer essa apresentação. E aí começa um outro medo. E se eu não dormir? Será que só eu não durmo? Né? Meus pacientes relatam muito. Eu tô sozinho ali à noite, tá um silêncio, tá tudo escuro e só eu ali acordado. Será que só eu passo por isso? E se eu nunca mais conseguir dormir? E se eu não conseguir controlar essa crise? O que vai acontecer? E aí começam vários pensamentos. Uma questão assim muito importante: todas as vezes que vocês tiverem pensamentos relacionados a e se, né, sempre relacionado a uma possibilidade, pode ter certeza que a ansiedade tá rondando por aí. E se não der certo? E se não for do jeito que eu tô esperando? Né? Então, pensamentos relacionados a e se, né, que trazem aí uma possibilidade, eles têm um teor de ansiedade, né? Sempre envolvida uma questão relacionada à ansiedade. Então, vamos recapitular então o que eu trouxe até agora. Então, eventos antecedentes podem ser eventos internos ou externos. Internos diz respeito a uma sensação. Então, eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês. Quando o meu intestino não funciona bem, eu fico extremamente ansiosa, né? Então, o fato de estar ali com problema, por exemplo, intestinal, me deixa irritada, me deixa ansiosa, eu quero ficar comendo mais. Então, quando eu passo por essa situação, é como se soasse uma campainha, né? É um alerta para mim de que ali eu preciso tomar um pouco mais de cuidado, porque aí eu saio comendo tudo que vejo na frente. Então, saiba identificar sensações físicas também. Opa, né? Senti aqui um frio na barriga, senti meu coração disparado, né? Tô com um pensamento muito acelerado. Bom, isso então eu tô identificando que é ansiedade. Tô falando muito sem parar, tô com dificuldade para pegar no sono. Então, saiba qual a manifestação do seu corpo diante da ansiedade, né? O nosso corpo fala. Muitas vezes a gente é que não ouve, ou a gente é que ignora, né? Então o corpo da gente tá falando o tempo todo. Agora, nesse momento, o que é que você tá sentindo? Tá sentindo algum desconforto relacionado à ansiedade? Coloca aqui pra mim nos comentários, né? Falei pra vocês que eu tava mais ansiosa no início da live, agora eu já tô um pouco mais tranquila, mas eu tô sentindo um leve calor. Pode ser ainda ansiedade? Pode ser. Então, se comuniquem aí com o corpo de vocês. O que é que vocês estão sentindo agora? Percebe as mãos, né? O batimento cardíaco. Vocês estão confortáveis? Estão desconfortáveis? Comecem até essa leitura do corpo de vocês. E a outra situação, então, relacionada ao gatilho, né? Que pode ser externo, né? Então, por exemplo, ver um assalto, ver alguém passando mal, algumas situações nesse sentido, lembrar algo, né? Às vezes tá conversando ali com alguém, você lembra que você tem alguma prova, que você tem que entregar um relatório no trabalho, que você brigou com o marido e tem que chegar em casa e ainda falar sobre essa situação. Então, uma outra questão que eu ouço muito assim, as pessoas às vezes têm muito medo de identificar os pensamentos,
né? Ai, parece que esse pensamento é muito bobo, essa situação é uma frescura, eu tenho medo disso. Não ignore, não se julgue. Pode ser a coisa mais simples para outra pessoa, mas para você causa um sofrimento, para você causa uma ansiedade, né? E a gente sabe que essas situações são muito individuais, né? Então a gente tem os antecedentes, tem o comportamento em si, que muitas vezes é a crise de ansiedade, é a ansiedade em si, e isso produz alguns comportamentos. Muitas pessoas, diante então da crise de ansiedade, evitam, né? Fogem da situação então ali que é temida. Então, uma vez passei mal na padaria, não passo mais essa padaria. Fica com trauma de viver algumas situações de novo, como se aquilo fosse um gatilho para nova ansiedade. E eu digo mais, se você teve crise de ansiedade numa dada situação, se você não tem recursos necessários para lidar com essa situação, provavelmente se você vivenciá-la de novo, você vai ter crise de ansiedade. Porque pro nosso corpo a gente chama de comportamento condicionado, né? Uma vez que você vive uma série de experiências numa dada situação, quando você se expõe à mesma situação, o teu corpo entende que ele precisa reagir àquilo de novo, né? Então é como se o corpo ele ficasse o tempo todo ativado, né? O que é a ansiedade? É uma ameaça constante. O corpo entende que ele precisa reagir diante daquela situação inesperada. Então, uma pessoa que passa mal numa situação social, por exemplo, muitas pessoas começam a abafar o peito, a respiração começa a ficar curta e aí começam então esses sintomas de ansiedade. Por que o corpo se manifesta dessa forma, né? Porque ele está querendo te preparar para uma situação que você vai vivenciar. O corpo vive aquilo como uma ameaça. E uma vez que os olhos identificam então uma situação real de perigo, ele manda informação para o cérebro manda informação para o corpo e o corpo começa a reagir, né? Dilatam os vasos sanguíneos, por isso que muita gente fica ruborizada e tem muitas pessoas ansiosas que têm medo de apresentar que estão ansiosas, que estão então ali ruborizadas, que estão ali vermelhas ou que estão passando mal. Muitas pessoas não querem que outras pessoas identifiquem que elas estão passando mal. E aí o corpo entende que ele tem que se preparar para aquilo. E aí a gente tem 3 reações, né? De luta, de fuga e de congelamento. Para essas 3 situações de perigo, o teu corpo vai tentar reagir. Avistou uma situação, ou ele vai lutar, ele vai enfrentar, ou você vai ficar paralisado até que aquilo passe, ou você vai luta, fuga ou congelamento, ou você vai embora da situação. Então, diante de uma situação de apresentação, por que muitas vezes as pessoas dão alívio quando a apresentação é interrompida, né? Porque tá diante de uma ameaça e aquilo gera um alívio. Ufa, não vou ter que fazer por hoje, né? Estão entrando algumas pessoas, sejam bem-vindos. Estamos então aí falando sobre os gatilhos da ansiedade. Conseguem identificar? Então aí as sensações fisiológicas que o corpo dá, vocês podem colocar para mim aqui nos comentários. Quando você tem uma situação relacionada à ansiedade, qual é o primeiro sintoma que o corpo manifesta? Coloquem para mim aí nos comentários. Então a gente falou sobre as crenças envolvidas, a gente falou dessa parte de antecedentes. E aí o que acontece diante também de situações que geram ansiedade? A gente passa a ter algumas estratégias e estratégias compensatórias. Então eu não sei muito ainda o que me causa ansiedade, então eu tô no caminho para o trabalho, por exemplo, e eu começo a ter sintomas de ansiedade. Como eu vou todos os dias para o trabalho, passo pelo mesmo caminho, pego o mesmo ônibus, por exemplo, estão as mesmas pessoas geralmente naquele horário no ônibus, eu já sento perto de alguém que eu acho que pode me ajudar. Como eu sou mulher, por exemplo, no caso,
Eu sentaria perto de alguma mulher que eu acho que pode me ajudar. Eu deixo alguns telefones de fácil acesso, porque se eu passar mal, eu ligo para alguém vir me buscar. Eu sento perto da porta, eu sento perto da janela. Eu levo um livro para tentar me distrair, eu levo fones de ouvido, eu levo o celular. E a gente começa então ter estratégias compensatórias. Isso ajuda a enfrentar o medo? Ajuda. Resolve? Não. Né? Ajuda ali no momento. Provavelmente você vai usar sempre essas alternativas. E aí quando de fato você precisar usar e não tiver outra alternativa, você vai ter crise de ansiedade novamente. Então, muitas estratégias que a gente usa, elas não resolvem, né? E é possível, então, resolver a ansiedade? Eu vou trazer isso em outros conteúdos, né? A gente consegue ter uma vida saudável, com qualidade, né? Relacionada à ansiedade. Então, muitas vezes, essas estratégias funcionam ali momentaneamente, né? Como pessoas que têm dificuldade de ficar em casa sozinha, né? Às vezes não é um perigo real que tá ali, né? Não é um bicho que tem ali. Muito fruto de pensamentos. O medo de passar mal, eu acho que é o pensamento mais recorrente que as pessoas têm. Medo de passar mal e de não terem socorro, né? De terem que recorrer à emergência, por exemplo. Então fiquem muito atentos aos pensamentos. Eles dizem muito respeito de si mesmo. Eles dizem muito respeito às pessoas que você se relaciona, às situações que vocês vão enfrentar, né? As situações que estão por vir, né? E grande parte desses pensamentos são catastróficos, né? Eles expressam muito mais uma possibilidade assim catastrófica mesmo de acontecer, e em sua grande maioria eles não acontecem como a gente pensa. Já pararam para pensar que a gente pensa muito pior do que de fato acontece? Eu acho que todo mundo tem uma situação relacionada a isso, né? Se ele falou comer doce, né? Pode ser algo uma estratégia que alivia, né? Muitas pessoas estão realmente nessa pandemia procurando válvulas de escape. E o doce eu acho que está numa das principais válvulas de escape. A Mariana sempre com a garganta fechada. As pessoas descrevem como garganta fechada ou um nó na garganta quando realmente tá difícil ali de respirar, né? É um sintoma que ela tem facilmente aí, que identifica então que é a ansiedade. A Andrea colocou a insônia, também muito frequente. Eu acho que então situações relacionadas à insônia e alimentação são as que mais, eu diria assim, que mais aparecem mesmo, né? Descontar em doces, né? Ou algum tipo de alimento mesmo, e aí comer em excesso. E insônia, eu acho que são as duas principais, né? Francine, na mente da pessoa ansiosa tem sempre um filme passando ali, ou uma voz interior dizendo que algo vai dar errado. Exatamente, Marcos, é isso mesmo. É como se ficassem realmente pensamentos recorrentes. Mas tem uma coisa importante que isso vai fazer diferença para você. Pensa um gramado todo verdinho. Todos os dias você passa pelo mesmo caminho. Todos os dias. O que vai acontecer com essa grama? Ela vai deixar de existir e vai criar-se ali um caminho de terra. É assim que funcionam os nossos pensamentos. Todas as vezes que a gente não consegue questionar os nossos pensamentos, que a gente não consegue, né, dentro daqui do processo de psicoterapia, a gente chama de reestruturação cognitiva. Todas as vezes que eu não consigo dar soluções para os meus problemas, é esse caminho que você está passando todos os dias. Então a grama vai deixar de aparecer naquele pedaço e vai formar um caminho que de longe você vê aquele caminho. Então quanto mais a gente pensa sobre aquilo, mais forte o pensamento fica. Deu para compreender, Marcos? É exatamente isso que você descreveu, né? E tudo relacionado a pensamentos, né? Então, quando você fala de filme, são pensamentos.
Voz são pensamentos, né? O reforço da rede neural pela recorrência dos pensamentos. Exatamente. E a gente tem, muitas vezes a gente não sabe se livrar disso, né? Muitas pessoas buscam então aí se distrair, né? Vão assistir alguma coisa, vão conversar com alguém. Na verdade, isso funciona realmente por hora, mas não a longo prazo, né? Alguém tem mais algum questionamento? Então, vivenciar uma nova situação ou uma mesma situação também pode funcionar como um gatilho para a ansiedade, né? Estejam atentos. Às vezes, não é necessariamente uma situação que gera ansiedade, mas, por exemplo, uma discussão. Você não ficou bem com aquela situação. Você está sentindo que precisa falar. Isso é o suficiente para gerar uma ansiedade. É o corpo dizendo que faça alguma coisa com isso. Tudo que gera desconforto na gente precisa ser olhado. Tudo que gera desconforto precisa ser olhado, né? Quando o nosso estômago, então, reage com dor, sede, comer um lanche e tá sentindo muita sede. É o corpo comunicando que alguma coisa não está bem. E o mesmo acontece com a nossa parte psíquica. Né? Acho que todo mundo já viveu essa situação de comer um lanche e ao longo da noite acordar com muita sede, né? O que o teu estômago tá dizendo ali? Quando você sente uma dor de estômago, né? Que você percebe que tá muito ansioso, é o corpo comunicando que alguma coisa não tá bem, né? Então o nosso corpo é uma máquina, né? Ele identifica uma situação ali de perigo iminente, muitas vezes fruto do nosso pensamento, às vezes é um medo real, e ele se prepara todo para reagir. Então lembre-se das 3 reações: luta, fuga ou congelamento, né? O corpo se prepara da mesma forma, dilata vasos sanguíneos, a pupila dilata, gera tremor, sudorese, começa a suar, né? O coração então aí dispara. Só que muitas vezes na crise de ansiedade não tem nada acontecendo. Eu olho ali para o ambiente, eu não identifico nada que esteja causando ansiedade, né? E aí a gente pensa então na questão relacionada aos pensamentos, né? Muitas pessoas têm no trabalho alguém que conversam, que ajuda às vezes ali na situação, alguma amiga, irmã, né? Que pode pegar ali na tua mão naquele momento e te ajudar a passar por aquela crise, né? Mas de nada adianta se você não identificar o que é que tá causando, né? A gente muitas vezes ignora isso tudo para continuar mantendo a vida do jeito que está. Então um chefe que gera muita ansiedade, porque cobra muito, porque às vezes grita, porque tem prazos, muitas vezes eu ignoro aquilo que eu tô sentindo para me manter no trabalho. E aí essa ansiedade ela vai tendo consequências em outros contextos, porque eu fico tão sob adrenalina o tempo todo que a hora que eu chego em casa é aquele cansaço, né? É aquele desânimo, né? E aí você quer dormir, não consegue, né? Vai pro celular, vai pra televisão, né? Não constrói uma higiene de sono. Nós vamos ter post falando sobre isso, sobre a parte da higiene de sono, né? Pessoal, conseguiram aí me acompanhar? Eu acho que basicamente a questão de conteúdo era isso que eu queria trazer. Eu queria que vocês colocassem aí dúvidas que vocês têm ou perguntas, né, relacionadas a essa temática, para que eu possa então esclarecer aí para vocês. Lembrando então que na terça que vem a gente vai ter uma outra live, né, que é como reagir diante da crise de ansiedade. Então fiquem ligados, terça-feira 1h05 aqui no Instagram, novamente. E eu gostaria, vocês que estavam aí no começo da live, eu pedi que fizesse um exercício, né, de avaliar o nível de ansiedade. Supondo que vocês estavam aqui focados no que eu estava falando, entendendo,
reconhecendo os sinais no próprio corpo, avalie novamente a ansiedade de vocês, de 0 a 10, né? 0, nada de ansiedade. 10, muita ansiedade. Aumentou? Diminuiu? Manteve? Aumentou por quê? Alguma situação aqui então que eu trouxe ou que você lembrou, aumentou a sua ansiedade? O que a gente conversou aqui ajudou você a pensar em outras possibilidades e diminuiu, né? Então coloquem para mim uma nota, né, de 0 a 10 em relação à ansiedade de vocês agora. Foi bom, Mariana? Gostou? O Marcos, muito obrigada também. Gente, de fato, é um cenário que eu não estou acostumada, né, a fazer lives. E assim, todas essas preocupações que vocês acham que de repente psicólogo não tem, a gente tem, né? Será que vai dar tudo certo? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou lembrar de tudo, né? A gente vive isso da mesma forma, né? Agora a minha ansiedade já tá menor, né? E a diferença é que, é claro que eu tenho alguns recursos, né? Eu venho estudando muito, então eu entendo como esses processos acontecem, mas percebam que a gente não fica sem ansiedade, né? Ela é importante para nossa vida, né? O Marcos colocou 3, a Andréia era 10, agora é 6, olha que legal, né? A gente tá aí cerca de 40 minutos só fazendo a live. A Mariana gostou. Olha a Iris, psicóloga também, minha colega. A da Mariana manteve 5. Andréia, muito obrigada. Então é exatamente isso, né? Pode ser que a gente toque em alguns assuntos que aumentem a ansiedade, né? Outras situações vão fazer com que a ansiedade diminua. Então conhecer o próprio corpo, né? O próprio processo de psicoterapia, ele é importante para isso, né? É um momento ali que você investe em você para se conhecer melhor, né? A gente vive hoje em dia nessa questão muito focada de eu tenho que fazer, eu tenho que ficar ocupado, tá o tempo todo ocupado, ainda mais nesse cenário todo aí que a gente está vivendo de pandemia. As atividades em casa aumentaram muito e a gente com certeza está muito mais ansioso, né? O que eu ouvi de relatos de pessoas com insônia, né, e que engordaram, né, realmente é um momento, né, em que a gente ficou muitas pessoas ficaram sem saber o que fazer, além de muitas pessoas perdendo uns aos outros, né, muitas pessoas morreram. Então assim, por que a pandemia é gatilho para ansiedade, né? Porque tirou tudo do lugar, né? Então eu estava acostumada com uma rotina de vir todos os dias pro consultório. E de repente eu me vi aí 15 dias em casa, sem fazer quase nada, não atendindo online, e a vida mudou. Então assim, a gente tem que, né? Tive que correr rápido aí pra ver o que eu poderia fazer. Então, nesse contexto da pandemia, é exatamente isso. Tudo saiu do lugar, né? A gente entrou dentro de um liquidificador. Uns saíram inteiros, outros, a maioria pela metade, e a gente tá tentando aí sobreviver dia após dia, né? Ansiedade é como medo, você não deve ficar sem ela, só não pode deixar se dominar. Exatamente, né? A gente aprende a ter medo, né? A gente não nasce com medo, mas a gente vai aprendendo no nosso ambiente ali familiar que algumas coisas a gente pode, outras coisas a gente não pode, né? O medo, por exemplo, de um animal faz com que eu sobreviva a ele, né? Pode ser que eu morra se eu tiver contato com um leão, por exemplo, uma cobra, né? Então é uma medida protetiva e é exatamente isso. Quando o medo domina a gente passa a ser escravo dessa ansiedade. E como é ruim, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Tem alguma questão que vocês querem colocar mais? Semana que vem, então, eu volto aí com uma outra temática. Eu agradeço muito vocês que estiveram aqui presentes. Eu acho que vocês que estão aqui prestigiando até o final
podem imaginar, né, o que é se preparar para uma live, esperar que tenham pessoas aqui participando, e sem dúvida a participação de vocês faz muita diferença, né? É ruim aqui ficar falando sozinho, né, porque não tem ninguém aqui comigo, mas quando tem essa interação aí do outro lado, torna esse momento muito mais gostoso, né? Além de, claro, perceber e que eu ajudo vocês de alguma forma, né? Então eu agradeço muito a participação de vocês. Estejam aí comigo na terça-feira que vem, às 1h05. Uma ótima tarde para vocês e um grande beijo, viu? Muito obrigada. Tchau!